Meus amigos, este aqui é o 19º vídeo, só que vai ser um vídeo diferente, Agora há pouco vocês viram essa camisa aqui, essa camiseta que durante anos eu investi nas manifestações que eu participei em prol do Aeros, da Varig e Transbrasil. Foram inúmeras. E, inclusive, elas começaram pelos idos de final de 2005 e início de 2006. E se prolongou durante anos e anos. Eu enverguei essa camisa e tenho muito orgulho de mantê-la. E aqui, inclusive, está Aeros da Varig e Transbrasil e aqui embaixo Aeros da VASP. Quando a coisa começou, existia uma integração. É uma longa história que levaria horas e horas e horas e horas para relatar o que aconteceu. Hoje, nesse momento, não estou aqui para falar sobre a arritmia conseguida, em grande parte, pelo que aconteceu no Aeros, que, aliás, eu já, inclusive, por várias vezes, divulguei até a data em que a coisa começou, devido ao estresse, o excesso de estresse acontecido nos anos de 2006 e 2007, principalmente 2007, onde essa casa, uma boa casa, quase caiu, quase que eu tive apreensão de carro, várias coisas, enfim. E por quê? A história já vem de um bom tempo anterior. Praticamente iniciou no governo do senhor Fernando Henrique Cardoso, quando a Varig, a maior empresa de aviação do Brasil, não estava bem das pernas. E a Transbrasil. Já havia o problema da VASP. Também. Mas para não misturar as coisas, e como depois de um determinado momento houve uma cisão, eu vou apenas fazer comentário a respeito da Varig Transbrasil. Acontece o seguinte: ambas as empresas, antes do término do século XIX, já não estavam bem das pernas, por má gerenciação, roubalheira, pilantragem das mais diversas. Será? Tudo bem. Isso já, de uma certa forma, é sabido. Aí o que aconteceu? A VASP, aliás, a Varig e a Transbrasil, resolveram utilizar o fundo de aposentadoria do Instituto Aeros para tentar se salvarem. Então, elas fizeram várias retiradas de dinheiro e vultuosas quantias. Agora não me lembro quantas foram no total da Varig, mas foram muitas. Eu me lembro, se não me falha a memória, que a Transbrasil fez 8 retiradas. Empréstimos. Tiravam o dinheiro do Aeros, que não podia, porque era um fundo de aposentadoria particular por nós mantido. Jamais dentro do estatuto do Aeros podia ser tirado
uma migalha. Uma migalha. E foi tirado. Se não me falha a memória, a Varig fez 21 repactuações. Tira dinheiro, não pode pagar, repactua e vai levando, vai levando. Bom, a história, para resumir, é que o montante do prejuízo quando a Varig e a Transbrasil foram para o Beleléu foi de bilhões de reais. Bilhões de reais. E o que aconteceu? Em 2006, se não me falha a memória, no dia 12 de junho, se não me falha a memória, ou abril, acho que é abril, o governo do senhor Lula interviu. Eu nunca esqueço aquela data. Interviu judicialmente. Entendeu? Intervenção extrajudicial. Extrajudicial. A casa caiu. Vocês vão me dar um momentinho apenas, que eu quero, sinceramente, na frente de vocês, fazer uma coisa. Eu quero fazer uma coisa. Essa é a camisa que eu enverguei durante anos, em muitas manifestações. E com ela, em 2007, eu fui a Brasília, entendeu? Conversar com nossos queridos parlamentares, entendeu? A respeito da nossa situação caótica, da qual nós, integrantes do Aeros, não fomos responsáveis. E sim, a presidência do Aeros da época e a diretoria da Varig, Transbrasil e Companhia Limitada, e inclusive o governo federal, que logo após a data da intervenção federal, uma desembargadora, doutora Neuza, que Deus a ilumine, analisando a situação, deu ganho a nosso favor e determinou que o governo federal, responsável que havia taxado, reiterasse aquilo que faltava no Aeros, para que o Aeros continuasse a ser mantido. Bom, na época eu ganhava 2.000 e poucos reais de previdência do Aeros, que o governo nada teve a ver, porque foi mantido por nós, mês a mês descontado na folha de salário do Lerite. Eu passei a receber pouco mais de 200 reais. Pouco mais de 200 reais. No segundo mês, já citado, houve esse revertério. Bom, eu não quero me alongar. Em 2007 nós estivemos em Brasília. Eu estive em Brasília com essa camisa aqui, que eu tenho a honra de mantê-la até hoje. E que até pensei em colocar num quadro, sabe? Porque foi sofrido o uso dela. Estivemos em Brasília. E naquela ocasião eu inquiri o ministro da Previdência, Marinho, sobre a nossa situação.
Inclusive, naquele momento, uma comissária do Rio de Janeiro havia se suicidado devido à situação. Ele, eu tenho alguma responsabilidade por isso? Vocês me acham culpado? Não. A partir de agora, tudo que for feito será sua responsabilidade. Eu inquiri. Logicamente, educadamente, polidamente, a respeito da nossa situação. E ele jurou de pé juntos que iria fazer tudo em nosso favor. Fez isso para nós. Em várias oportunidades em que ele foi convocado para participar de reuniões, para acertar tudo mais, ele pura e simplesmente ignorou. E um dia, quando foi perguntado, falou assim, agora não posso mais participar porque eu sou candidato à prefeitura de São Bernardo do Campo. E esse sujeito, há pouco era candidato à governança do estado de São Paulo. Entendeu? E ele fez isso para nós, com o ministro da Previdência, à época. Eu não quero me estender. Muita luta, muitas mortes. Eu adquiri uma arritmia, né, que eu já, inclusive, em vídeos anteriores, relatei, em boa parte motivada por esse problema. E alguns anos, poucos anos atrás, cerca de 3 ou 4 anos, um desembargador, deixa eu ver se eu consigo aqui, Daniel, desembargador federal, Daniel, ele determinou a responsabilidade do governo, sim, e determinou que o que faltava para o Aeros fosse reposto pelo governo. Então eu quero ler a vocês, eu peço paciência, sabe? E, logicamente, eu pediria inclusive para que esse vídeo fosse repassado para familiares que viveram esse drama, familiares vivos que ainda estejam, ou famílias de ex-funcionários que viveram esse drama, né? Para que eles assistam esse vídeo, 19º vídeo. Tá? Bom, Aeros, informações e esclarecimentos. Prezados participantes e assistidos do Aeros, foi divulgado no dia de hoje, 29/8, pela APOS, que é uma associação dos aposentados da Vale, nas redes sociais um texto intitulado Irresponsabilidade Governamental. O Aeros, por sua vez, publicou e enviou o comunicado 009 de 2019, com informações sobre o pagamento da tutela. Este mês eu vou receber apenas 60 e mais alguns centavinhos do que eu deveria receber. 60,30 e qualquer coisa por cento daquilo que eu deveria receber. No ato, na data do pagamento, sem nada, eles não pensam. Razão pela qual estamos enviando o texto a seguir, com o intuito de esclarecer o que está acontecendo. O Aeros divulgou hoje nota informando aos participantes que a União não repassou os valores referentes à antecipação de tutela para o mês de setembro de 2019. Segundo a nota, a União teria informado no dia de ontem, 28 de agosto, ter enviado o esgotamento da decisão de antecipação de tutela. A União já havia sinalizado tal atitude em sua última e recente manifestação nos autos da ação civil pública. Naquela oportunidade, informou ao desembargador Daniel que a condenação de primeira instância havia sido cumprida por meio de repasses mensais
da antecipação da tutela. Diante da manifestação ocorrida nos autos da ação civil pública, no dia 16 de agosto de 2019, 16 de agosto de 2019, isto é, vários dias antes do dia 29, juntamos aos atos de manifestação com requerimento de decisão judicial para que a União seja intimada a manter os pagamentos mensais. Naquela peça, apresentamos uma série de ilegalidades praticadas pela União no seu ato autoritário de interromper os pagamentos mensais. A atitude da União é absurda. Pois não requereu ao Poder Judiciário a suspensão ou a interrupção da antecipação de tutela, tão somente informou que deixaria de efetuar os pagamentos. B. Pois a decisão que concedeu a antecipação de tutela, proferida pelo desembargador Daniel e chancelada em 2 oportunidades pela 6ª turma do TRF1, continua em plena vigência e com força executória, pois a decisão de antecipação de tutela determina a manutenção dos pagamentos dos benefícios dos manifestantes assistidos enquanto durar o processo ou até que exista uma decisão que a revogue. C. Pois a antecipação de tutela não está limitada à sentença de 1º grau, na medida em que a apelação buscando a ampliação da condenação da União. Dessa forma, a atitude da União é autoritária e atenta contra o Estado democrático de direito. Veja-se que sequer se preocupou em requerer a suspensão ou a interrupção dos pagamentos mensais. Limitou-se, efetivamente, a informar ao desembargador que não mais realizaria os pagamentos mensais. Além disso, a atitude é covarde, porque mexe com idosos, com idade às vezes até, em muitos casos, superior à minha, 82 anos. Pois a União informa sua decisão ao Aeros às vésperas do pagamento mensal. Dia 29 nós vamos receber, terça-feira. Aguardando, às vésperas do pagamento mensal, aguardado por aposentados e pensionistas. Lamenta-se efetivamente a atitude covarde e traiçoeira da União, a qual compareceu perante o Poder Judiciário para enfrentá-lo e não para cumprir com suas decisões, deixando em completo desamparo aposentados e pensionistas, sem qualquer recolocação no mercado de trabalho. Quem me passou esse e-mail foi o Roberto Rassadi, do Rio de Janeiro, colega do Rio de Janeiro. Bom, tudo bem. Aí, vai daqui, vai dali. Eu recebi, foi repassado para mim um e-mail da APROS, assinado pelo Tomás Raposo, presidente da APROS. Eu espero que vocês tenham paciência. Esse vídeo que eu estou fazendo é mais destinado ao pessoal da Varig e da Transbrasil. Como eu falei antes, eu peço encarecidamente para que, conhecendo alguém que pertenceu à Varig, aposentado à Varig, da Transbrasil, peçam para eles assistirem esse meu vídeo. Valdo com W Defesa, pelo YouTube, 19º vídeo. Eu vou colocar o óculos, porque às vezes aqui são... Mensagem do presidente da APROS, de 31 de agosto de 2019. Ele escreve: após dias de exaustivos trabalhos, atendimentos, aflitos colegas da nossa antiga Varig, informo que no Brasil em que vivemos, infelizmente, existem pessoas malignas. E como?
que certamente um dia pagarão pelos seus erros. Enquanto isso, nós é que nos ferramos, para não ser outra coisa. Quando precisamos conhecer as verdades, temos que buscar as informações em sua origem. E tendo em vista o fato, solicitei ao nosso advogado que fosse a Brasília levantar o que estava ocorrendo, isto junto ao desembargador Daniel. Ocorreu uma petição da União no dia 29 de julho de 2019. Julho de 2019. Então eu gostaria de perguntar, fazer um hiato, e perguntar onde estão onde estava o Sindicato dos Aeronautas e aonde estava a FENTAC? Os nossos negociadores. Se isto aqui for verdade. Ocorreu uma petição da União no dia 29 de julho de 2019, que requeria a interrupção de suspensão dos pagamentos, se posicionando junto ao desembargador, na qual a mesma considerava que, com os últimos valores a serem encaminhados para o Aeros, não havia mais recursos a serem pagos ao Aeros Varig, em razão dos recursos devidos já terem sido esgotados. É uma piada. Tal visão era de uma análise feita por algum procurador, eu não sei o nome, que levou em conta a dívida existente em 2003, valor aproximadamente de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Nada a ver com a dívida do processo da ACP e a garantia real no valor de aproximadamente mais de 3 bilhões de reais, aceitos por todos os credores, inclusive o governo através da Previc, que é ligada ao Ministério da Previdência. Da época, lembrando ainda que os valores hoje corrigidos estariam em torno de mais de 11 bilhões de reais. Aproveito para compreender que alguns profissionais da União ainda hoje carregam em suas cabeças a matéria e os números da forma de vida, partindo para um resultado simplista que economizava recursos para o governo, que, sendo sério como é, não precisa de recursos desse tipo. Meus amigos, a referida petição não recebeu a atenção devida por parte do Sindicato dos Aeronautas. Veja bem, eu estou aqui em São Paulo, o Sindicato dos Aeronautas é Rio de Janeiro. Eu estou aqui apenas reproduzindo o que o Thomas Raposo escreveu. Que, no meu entendimento, deveria ter corrido junto ao desembargador, e eu acho certo, para que este devolvesse a petição com os elementos devidos ou solicitasse um posicionamento do Aeros quanto ao que ali estava sendo exposto. Ao peticionar junto ao desembargador, que este tomasse as providências devidas. Imagino que suas decisões antes do sindicato seria que o Aeros continuasse seus pagamentos e que fosse feita uma perícia do que já foi pago e o que falta a pagar. Enfim, a petição feita em 16/8, ou seja, 16 dias após, não se preocupou com os efeitos do seu ato, criando a possibilidade de mais um julgamento do desembargador, mais tempo, em algo que já estava decidido. Gerando toda a problemática que afeta aproximadamente a vida de cerca de 5.000 famílias, irresponsavelmente. Lamento apenas pela postura do sindicato. É o Tomás Raposo que está falando.
Eu também acrescentaria, possivelmente, a FENTAC, que mesmo sabendo que o que estava ocorrendo e sabendo que o único que pode se manifestar no processo de tutela tenha reagido 16 dias depois da petição da União, não comparecendo junto ao desembargador, procurando alertar o que poderia vir a ocorrer com os nossos pagamentos, pois tinha conhecimento que as razões apresentadas pela União eram bases falsas, que não pertenciam às decisões ocorridas na ação e gerou a tutela antecipada, não tido nem a consideração em alertar o Aeros, nem a Previc, e a todos aqueles que dependem hoje da antecipação de tutela. Enfim, não acompanhou as providências, nem junto ao desembargador, para o posicionamento devido, nem aqueles que sempre diz defender. Além do que, um procurador não tem a competência, para intervir de forma como fez, junto ao Tesouro, com letra maiúscula. Orçamento citado contrariando uma decisão judicial, sem o concorde-se do juiz, induziu o funcionário do Tesouro ao erro e prejudicou com seus estudos, entre aspas, a vida de mais de 5.000 famílias. Pergunto, qual o real interesse do sindicato ou outros no tratamento do problema, visto que a existência de outros interesses, tais como a ida da tarifária para a pretensa massa falida da Varig? Solicitamos assim as explicações devidas, até por comentários gerados por santa pessoa que informou a alguns pensionistas que a culpa disso tudo era do Apros, dele, Tomás Raposo. Entrando agora com mais um processo após a situação criada, observamos em negrito que o atendimento do desembargador dava uma condição de não assistidos viessem a receber a tutela de acordo com as suas condições. Fecha o negrito. E isso pode ter sido visto em sua decisão de 2 de abril de 2019, de que o Aeros mantivesse os programas de benefícios com o pessoal ativo e aposentado vinculados aos planos Varig e Transbrasil. E, meus caros, isso ocorre desde o princípio da tutela, mas existiam dúvidas no Aeros. E por aí vai. Entendo assim que um erro lamentável possa vir permitir a correção de outro, que são ativos que nada receberam legalmente de suas decisões trabalhistas e já há muitos se encontram em... Fechando, Tomás Raposo, presidente da Apros. Inclusive, fechando, eu recebi até uma outra opinião, entre três, de que tinha havido um erro, porque nós todos do Aeros temos uma reserva matemática. Uns mais, outros menos. E o benefício só se aplica quando se tem reserva matemática. No meu caso, pessoalmente, eu tenho uma boa reserva matemática. Outros têm mais, enfim, outros têm menos. Então, isso aí implicaria que atingiria apenas aqueles que esgotaram a reserva matemática. Olha, você não tem mais dinheiro para receber. Enfim, acabou. Mas isso aí eu não acredito. Porque mesmo assim, o Instituto Aeros deveria, com 2 meses, mais ou menos, ou 3 meses de antecedência, avisar o
beneficiário, olha, meu dinheiro está assim, está no fim, está no fim, tá, não vai ter mais. Então a pessoa, ela vai se ajustando. Eu não acredito nessa teoria levantada. O que eu sei é que dia 2, dia 3, agora, data do pagamento, que é o segundo dia útil do mês, eu vou receber daquilo que me cabe, isso sem levar em consideração as perdas acumuladas durante cerca de 8 anos, aproximadamente, que não recebemos quase nada, apenas resíduos. Tirando isso de lado, eu vou receber 60% e mais alguns quebradinhos, 30 e poucos, daquilo que me é devido. E eu não quero estender essa minha fala, para não se tornar cansativa. Eu apenas gostaria que haja uma atitude imediata a partir de amanhã, através do Sindicato dos Aeronautas e da FENTAC, via Graziela Brágio. Graziela Brágio. Meses atrás, conversando com um amigo, comandante Décio, a quem eu tenho tido contato, enfim, entramos na questão, diante desse governo que aí está, se nós não estaríamos correndo risco. O governo da Dilma, nós não tivemos problema. O governo do Michel Temer, também não tivemos problema nenhum. Mas, diante desse novo governo, e da forma com que está sendo, vamos assim dizer, conduzido, surgiu essa questão. Eu, meses atrás, houve uma conversa entre eu e o Décio sobre o que achava a respeito da nossa situação. Porque realmente a nossa situação é pendular. Entendeu? É como saltasse de paraquedas e ficasse na ação do vento, enfim, e depois do paraquedas abrir normalmente. E às vezes, de repente, ele não abre. Não é? Então, me foi perguntado o que eu achava. Eu falei assim, a nossa situação, nós estamos diante de uma tutela, diante de uma... Nós não ganhamos o processo. Nós não ganhamos, nós não temos o ganho do processo, onde não se mexe mais. Nós estamos diante de uma decisão do desembargador, que pode ser cassada. Eu espero que não. Eu fiz, na época, meses atrás, um e-mail e destinei aos meus contatos. E fui mal interpretado, sabe? E fui mal interpretado. Me chamaram de... Quem é o Valdo? Sabe? Quem é o Valdo? Na longínqua São Paulo, eu sou isto. Tá? Eu sou isto. Eu sou isto. Na época, não houve quem fizesse um e-mail em meu favor, a não ser o Décio, e fez um e-mail em meu favor, e eu resolvi não criar mais caso com relação ao Rio de Janeiro, com uma companheira do Rio de Janeiro. Deixa para lá, esquece que estamos recebendo, tal. Agora eu pergunto, sabe, a essa companheira, como é que está a situação, hein? Você que disse que a nossa situação estava em boas mãos,
Quem era eu para me meter? Eu gostaria de saber. Não é? E eu fiz um e-mail apenas, de uma certa forma, criticando o silêncio. Que o silêncio só deve existir quando está tudo ganho. Concordam comigo? Quando está tudo ganho, está tudo legal, para quê? Cada um toca a sua vida, vai para frente, enfim. Né? Cada um com seus problemas, que já não são poucos, né? Inclusive devido à idade, doenças, medicamentos, doenças inclusive até fatais, enfim. Mas no nosso caso, nós estávamos apenas sobre uma liminar. Dos efeitos de uma liminar, da liminar do desembargador Dr. Daniel. Desembargador federal, Dr. Daniel. E existia essa possibilidade. Nos governos passados não aconteceu nada. Nós passamos a receber, sabendo que o dinheiro que nos foi tirado aviltosamente no passado, não voltaríamos mais a receber. Agora é isso aí, meus amigos. Eu espero, sabe, sinceramente, que essa situação possa ser revertida de imediato, porque senão, olha, eu fui professor de história, e dentro da historiografia moderna, não existe a repetição da história. A história não se repete. Mas não sei não. Não sei não. Eu, com 82 anos, com problema de coluna, tudo mais, eu dificilmente vou ter a possibilidade de participar das manifestações como eu participei em muitas, aqui no aeroporto de Congonhas, São Paulo. Muitas. Interrompendo o tráfego, e aquele, entendeu? Tudo na maior ordem, sem queimar pneu, sem fazer, sabe, fuzuê, sabe? Eu não sei se, eu acho que comigo não vai dar não. E eu não espero que a história se repita. Eu espero que haja bom senso, e inclusive dos nossos negociadores, que já deveriam estar lá em Brasília, sabe, questionando, inclusive acionando o desembargador Daniel para que tomasse a devida providência em nosso favor. Em nosso favor. Aquilo que eu li fala tudo. Agora, os sindicatos aeronautas e a prefeitura, aliás, os sindicatos aeronautas, o próprio desembargador é que tem que dar a última palavra. Porque, senão, aquilo que eu escrevi no e-mail ontem, muitos vão morrer. Muitos vão morrer. Tá? Eu espero que isso não aconteça. Hoje eu não estou falando de arritmia, está tudo bem, eu continuo na minha, estou passando uma fase até relativamente boa. Eu espero que também os que mantêm contato comigo, e eu espero uma coisa, que divulguem. Eu vou passar uma lista de contatos que eu tenho do Aeros, para que assistam esse vídeo, se eles quiserem. Eu, sexta-feira, mandei um e-mail para a turma e não recebi uma mensagem sequer, inclusive do senhor Thomas Raposo, presidente da APROS. É bom? Vai ajudar? E espero que assim seja. Um até mais, e eu espero que quando voltar, se voltar, a notícia seja diferente. E essa camisa eu tive muito prazer de vestir e não usei outra camisa. Essa camisa é do tempo do Aeros da VASP. Tá? Obrigado.